Hoje eu vou te ensinar a mentir usando a lógica. Cara, você já pensou sair contando mentira por aí e tá tudo perfeito dentro da lógica? Ou talvez não, né? Salve, salve, Universo Narrado, meu nome é Sabrina e hoje a gente vai discutir a pergunta do Gabriel Coelho, que disse o seguinte pra gente, ó: pessoal, faz algum sentido as premissas serem verdadeiras, a conclusão ser verdadeira, mas ser logicamente inválida? Aí ele deu um exemplo ali, né, que ele construiu, ele fala de morcegos, pássaros, mamíferos e tal. E aí ele falou: sabemos que pássaros não são mamíferos, mas as premissas não impuseram esta restrição. Então faria sentido eu montar um diagrama onde eu considero a possibilidade de pássaros serem mamíferos. Ou eu pirei na batatinha aqui? Gabriel, você não pirou na batatinha, cara. A gente pode fazer sim, isso é possível. E eu trouxe mais dois exemplos para a gente poder discutir, tá? Já já eu vou anotar aqui algumas coisas sobre esse exemplo que você trouxe, mas repara nesses outros daqui, ó. A gente tem primeiro ali, ó. Isso aqui foi spoiler. A gente tem aqui, ó, 3 afirmações. Primeira premissa: todo brasileiro é sul-americano. Isso é verdade. Premissa 2: nenhum canadense é brasileiro. Aqui, eu não quero mexer com dupla cidadania, eu não quero pensar que uma pessoa pode se naturalizar de outro país, eu não quero pensar que o pai é de um, a mãe é do outro e aí a pessoa tem 2 nacionalidades. Imagina que isso não está sendo considerado aqui, tá? Não vamos dificultar as coisas. Estou pensando só no lugar de nascimento. Beleza? Então, ou a pessoa nasce no Canadá ou ela nasce no Brasil. Ela não pode ocupar 2 lugares no espaço ao mesmo tempo. Então, nenhum canadense é brasileiro nesse caso aqui. Tudo bem? A conclusão é: nenhum canadense é sul-americano. Cara, isso é verdade. Nós sabemos que nenhum canadense é sul-americano, mas essa afirmação ela não foi extraída das premissas anteriores, tá? Repara que isso daqui tem a estrutura do spoiler que eu tinha deixado aqui, ó. Todo A é B, no caso A é brasileiro, B é sul-americano, depois surge um C e diz que nenhum C é A, e a conclusão diz que nenhum C é B, tá? Vamos montar um diagrama aqui para a gente ver como que tá essa estrutura? Ó, o que a premissa 1 fala? Que todo brasileiro é sul-americano. Ah, beleza, então aqui, ó, dentro do que é sul-americano, eu tenho os brasileiros. Todo brasileiro é sul-americano. Ah, beleza. Nenhum canadense é brasileiro. Ah, então eu só não tenho interseção aqui dos canadenses com os brasileiros. Então eu posso, por exemplo, colocar os canadenses aqui, ó. Esses daqui são os canadenses. Então existe aqui, ó, uma certa interseção, uma certa região que traz canadenses sul-americanos, mas não brasileiros. E existe uma região aqui, que é o que de fato acontece na realidade, que diz que nenhum canadense é sul-americano. Imagina que, por exemplo, se eu tivesse trocado canadense por boliviano, o certo seria essa interseção aqui, e não o que está de fora. Mas como que a gente confirmou isso? A gente confirmou isso do nosso conhecimento de mundo, do nosso conhecimento de geografia, né? Que a gente sabe onde fica o Canadá, onde fica a Bolívia e onde fica o Brasil. Tudo bem? Então, repara que a lógica, a estrutura lógica dessas frases aqui, ela não está consistente, ela é inválida, porque ela dá pra gente aqui, ó, 2 possibilidades, 2 casos. A conclusão trouxe a afirmativa correta, mas ela não deduziu essa afirmativa correta a partir das 2 premissas. Beleza? Repara nesse outro exemplo aqui, ó. Todo ouro é metal. Isso é verdade. Nenhum oxigênio é ouro. Isso também é verdade. E a conclusão é: nenhum oxigênio é metal. Também é verdade. Então deixa eu colocar o mesmo Vzinho aqui que eu tinha colocado lá do outro lado, ó. A gente tem as 3 afirmações sendo verdadeiras, mas a conclusão ela não saiu das outras 2.
E aí, se a gente for montar o mesmo diagrama, o que acontece? Ó, todo ouro é metal. Então, eu tenho aqui um conjunto maior do metal, aí eu tenho aqui dentro do metal o ouro. Eu sei que todo ouro é metal, mas eu sei que nenhum oxigênio é metal. Na verdade, perdão, a partir da premissa 2, eu sei que nenhum oxigênio é ouro. Ou seja, o que eu sei sobre o oxigênio? Igualzinho esse problema aqui dos brasileiros, canadenses e sul-americanos. Exatamente a mesma coisa. Eu vou construir um conjunto aqui dos oxigênios, e eu sei da química que eu tenho esse conhecimento, que os oxigênios, eles estão todos aqui de fora. Nenhum deles é metal, ou seja, não tem ninguém aqui dentro. Tudo bem? Só que eu não trouxe esse conhecimento daqui do meu silogismo, tá? Eu trouxe esse conhecimento da lógica, da química, que é uma área de conhecimento completamente fora disso daqui que a gente está trabalhando. Tanto que, se eu tivesse trocado oxigênio por prata, por exemplo, mudaria completamente a situação. Eu teria o quê? Todo ouro é metal. Nenhuma prata é ouro. Nenhuma prata é metal. Aí eu teria duas premissas verdadeiras levando a uma conclusão falsa, porque toda prata é metal. E eu ia estar falando o quê? Que nenhuma prata é metal. Então eu teria esse conjunto aqui, ó, e eu estaria dizendo que essa interseção aqui ela é vazia. Só que a gente conhece da química que essa interseção ela não é vazia. Então aqui a gente tem um problema, tá? Esse problema aqui, ele é chamado de ilícito maior, beleza? Ele é um tipo de falácia. Existem vários tipos de falácias lógicas. Depois a gente pode até fazer algum outro vídeo discutindo essas falácias, discutindo esses tipos de falácias, né? Ilícito maior, ilícito menor, e aí a gente entra no detalhe em cada uma delas. Mas não é meu foco aqui. Meu foco aqui é só falar que Gabriel, você não pirou na batatinha, cara. É super possível, é perfeitamente válido isso acontecer. Tanto que você fez o seu argumento, ó. Todo morcego não é um pássaro. Ou seja, nenhum morcego é pássaro. Né? Então, ó, eu tenho aqui conjunto de morcegos, e eu tenho aqui conjunto de pássaros. E aí esses caras não têm interseção. Repara então que esse tipo aqui que o Gabriel falou, ele é um pouquinho diferente dos exemplos que eu dei. Porque aqui eu comecei a desenhar os meus conjuntos pelos dois caras que tem um contido no outro. Eu comecei por aquela afirmação universal de continência um dentro do outro. Aqui não. Aqui eu comecei por uma afirmação universal de disjunção. Eu não tenho nenhum cara em comum entre o morcego e o pássaro, beleza? Depois ele fala assim, ó, morcegos são mamíferos, tá? Ou seja, todo morcego é mamífero. Ah, tá. Então eu venho aqui, ó, e coloco aqui os morcegos dentro dos mamíferos. Ah, então basicamente ele só inverteu a ordem, né? Basicamente ele só inverteu a ordem, ó. Porque eu posso vir aqui e colocar sem nenhum problema os meus mamíferos desse jeito aqui assim, ó. Tudo bem? Eu poderia, então, construir a ordem das premissas ali falando o seguinte, ó. Todo morcego é mamífero. Então, primeiro eu construiria este conjunto dos mamíferos e o conjunto dos morcegos lá dentro, certo? Depois eu diria assim, ó. Nenhum pássaro é morcego. Ou nenhum morcego é pássaro, tá? Aí a gente está dizendo que é uma disjunção que tanto vale a ida quanto vale a volta, né? Porque se eu falo, por exemplo, que nenhum morcego é pássaro, eu dou brecha para poder falar assim, se nenhum morcego é pássaro, então eu posso ter alguns pássaros que sejam morcegos, né? Então, assim, quando você lê isso, né, quando você está falando
dessas afirmações, do nenhum, do todo, do alguns, é muito importante você parar e pensar, peraí, será mesmo? Será que todos? Será que nenhum? Será que alguns? Principalmente quando você está no momento de aprender o que é a negação de uma coisa, o que é você fazer esse tipo de situação, para você não errar na hora de fazer essas definições, beleza? Mas enfim, repara que no fim das contas, por mais que o Gabriel tenha invertido a ordem ali de acordo comigo, ou por mais que eu tenha invertido a ordem de acordo com ele, né, já que eu peguei meus exemplos depois da dúvida dele, a gente obteve o mesmo tipo de conjunto ali no final, um contido no outro, e aí ele tem um tipo de interseção ali, ó. Do mesmo jeito, ó, um contido no outro, e aí ele tem um tipo de interseção aqui, ó. Só que a gente sabe que essa interseção aqui, ela é vazia. Ou seja, realmente nenhum pássaro é mamífero, né? Só existem pássaros do lado de cá. Mas de onde que a gente tirou esse conhecimento? Cara, a gente tirou esse conhecimento lá da biologia, não foi da lógica. Não foi a partir disso daqui, não foi a partir dos desenhos, dos argumentos do Gabriel que eu falei, ah, é assim, tá? Não, não foi. Então, o que é perfeitamente possível a gente fazer? Colocar 3 afirmações, as 3 serem verdade na realidade, mas elas serem logicamente inválidas. A gente está fazendo isso por meio de uma falácia, tá? Nesse caso aqui a gente tem um ilícito maior, tá? Existe outro tipo de falácia, o ilícito menor, que eu não quero entrar em detalhes aqui agora, porque ele é estruturalmente diferente, mas a gente pode abordar ele depois sem nenhum problema. Inclusive, se você se interessar em assistir a falácia do ilícito menor, comenta aí embaixo para eu poder saber, e aí eu posso trazer esse vídeo depois. Mas a gente consegue fazer esse tipo de situação, a gente consegue fazer o ilícito menor e a gente consegue fazer outros tipos de falácias também e sair mentindo por aí adoidado e isso ser perfeitamente consistente, ou com verdades no mundo real, ou com verdades lógicas. Faz sentido? Então, Gabriel, fica tranquilo, você não tá louco, você não pirou na batatinha, você falou coisas que são completamente verdade no mundo real, na lógica ali faz sentido, mas é inválido, né? E cara, isso é legal pra caramba. Então, espero que tenha feito sentido. Um abraço e bons estudos.